Bem, meus irmãos, então como eu disse, nós estamos no mês de Maria, nós vamos também passar esse mês inteiro aí meditando um pouquinho sobre os aspectos da Virgem Maria. Então, já para essa reflexão da noite de hoje, quero te convidar a pegar aí a sua Bíblia e abrir no Evangelho de São João, capítulo 2. São João, capítulo 2, a partir do versículo 1. Então, João, capítulo 2, versículos 1 seguintes. Se você vai acompanhar por um celular, lembre-se aí de pegar pelo menos uma tradução católica. Você também que nos acompanha em suas casas, pelas redes sociais, pelos meios de transmissão, também acompanhem com carinho essa passagem que Deus vai direcionar a nossa noite de hoje. Então vamos ouvir a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e aí estava a mãe de Jesus. Também Jesus foi convidado para o casamento, junto com os seus discípulos. Faltou vinho, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, que temos a ver com isso? Minha hora ainda não chegou. A mãe de Jesus disse aos que estavam servindo: façam tudo o que ele disser. Tinham sido deixados aí 6 jarros de pedra, com cerca de 100 litros cada um, e que serviam para as purificações que os judeus costumavam fazer. Jesus disse aos que serviam: encham esses jarros com água. Eles encheram até a borda. Depois, Jesus disse: agora tirem e levem ao chefe de cerimônia. Eles assim fizeram. Quando o chefe provou da água transformada em vinho, sem saber de onde vinha, os serventes sabiam, pois foram eles que tiraram a água. Chamou o noivo e disse: qualquer um serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, aí serve o menos bom. Você, porém, guardou o vinho bom até agora. Este foi o princípio dos sinais, e Jesus o fez em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e seus discípulos acreditaram nele. Palavra da salvação. Meus irmãos, esse evangelho é um evangelho muito conhecido por todos nós, né? É o evangelho onde Jesus realiza o seu primeiro milagre, é o evangelho onde, basicamente, teologicamente falando, todos os sinais de Cristo começaram, né? Porque ali Jesus manifesta de fato porque ele veio para o socorro da humanidade. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui sobre o papel de Nossa Senhora, nessa passagem especificamente. Nossa Senhora que nos ensina a rezar e esperar em Deus, também nos ensina algo fundamental nessa passagem de João, capítulo 2. É narrado para nós que nesse casamento que estava a mãe de Jesus, e nós sabemos que ela é a Virgem Maria, a Senhora dos Prazeres, Jesus estava juntamente com os seus amigos, e era uma festa enorme, né? E Nossa Senhora percebe que o vinho tinha acabado. Para um judeu, faltar vinho numa festa de casamento é uma vergonha sem tamanho. Nossa Senhora percebeu que eles seriam envergonhados publicamente e rapidamente ela dá um jeito. Ela vai até Jesus e fala pouquíssimas palavras. Ela vai até ele e diz: eles não têm mais vinho. São 4 ou 5 palavras que Nossa Senhora diz, e depois ela não aparece mais. Ela olha depois para os discípulos e diz assim: fazei o que ele vos disser. Pronto. Nossa Senhora não é mais
falado aqui no Evangelho, o milagre acontece e como nós todos bem sabemos. Perceba que Nossa Senhora nos ensina uma fórmula eficaz de oração. Nossa Senhora aqui não falou grandes coisas para Jesus. Ela simplesmente, com o coração aberto, atenta à necessidade, falou o que estava acontecendo e o que precisava ser feito. Depois, ela foi embora. Por que ela foi embora? Porque ela confiou. Ela sabia que Jesus não só poderia, como iria fazer alguma coisa, porque ela pediu. Esse é o primeiro ensinamento de Nossa Senhora nesse Evangelho. Muitas vezes, a gente vai até Jesus na nossa oração, e a gente fala, faz um rodeio enorme para chegar no assunto, não é? Quando consegue chegar no assunto, fala tudo e mais um pouco, até o que não devia, mas o essencial não fala. Nossa Senhora aqui nos ensina que o essencial deve ser dito e nada mais. A oração é assim, com quem tem intimidade com Deus, não precisa de fazer rodeios, é só falar o que está acontecendo e confiar que Ele vai resolver. A Virgem Maria, portanto, meus irmãos, nos ensina que oração é um gesto de entrega a Deus, muito mais do que gestos externos, é interno que o milagre começa a acontecer. Nossa Senhora internamente sabia da necessidade daquele casal que tinha acabado a vinho e sabia quem podia resolver. Então ela vai secretamente até o seu filho, fala e depois vai embora, porque internamente ela sabia que ele ia resolver tudo. Esse é o primeiro ensinamento que Nossa Senhora nos dá nessa passagem de hoje. Nossa Senhora nos ensina como rezar. Muitas vezes a gente fala mais um pouco, e aí sai da igreja cansados, né? Quantas vezes a gente entra na igreja de um jeito e sai pior do que entrou, porque não rezou direito? Quantas vezes a gente participa de grupos de oração, né, como hoje, ou participa até mesmo da celebração da Santa Missa, ou participa de um terço, algum momento oracional, chega com o coração pesado, chega quase que corcundo, não é? Por conta de tantos problemas que a gente vai carregando, chega com aquele rosto triste, aquela cara de cebola, e aí acaba a reza, nada mudou, porque não confiou em Deus, porque não rezou como devia rezar, falou de tudo e mais um pouco, mas não falou o essencial. E o contrário também é verdade. Quantas vezes nós abrimos o nosso coração e falamos exatamente para Jesus o que está acontecendo na nossa vida, aí a gente chora, né? E aí fica ali, o joelho chega, dói, a coluna dói, mas sai transformado daquele momento, porque falou o que tinha que falar, porque rezou certo. Nossa Senhora nos ensina que uma oração eficaz não é uma oração cheia de mimimi. Uma oração eficaz é uma oração que você mostra qual é o objetivo. E depois, só reza quem sabe confiar em Deus. Porque se você não tem uma confiança absoluta em Deus, internamente não vai mudar nada dentro de você. Jesus aqui transforma o vinho, e o vinho aqui é sinônimo de alegria, mas o vinho aqui também é uma prefiguração daquilo que vai acontecer depois, né, dos evangelhos, na questão da paixão de Cristo, né? O seu sangue que vai ser vertido para nós, é o que nós celebramos na Santa Missa, né? É o vinho que é transformado em sangue para a nossa salvação e, consequentemente, para a nossa alegria. E a alegria aqui está ligada com a bem-aventurança, que é a nossa santidade. E sabe quem intercede todos os dias para a nossa santidade? A Virgem Maria, a Mãe de Deus. Todos os dias
ela intercede a Deus por nós, para que nós sejamos salvos por seu Filho Jesus. Porque ela tem um olhar atento, um olhar que só mãe sabe ter. Eu saí da minha casa há muito tempo, por causa do seminário, já tem mais de 12, 13 anos, mas ainda hoje, quando a minha mãe vem me visitar, por exemplo, na minha casa, ela percebe algum detalhe que eu não tinha percebido na minha casa. Por quê? Porque ela é mãe. Porque ela tem um olhar atento, um olhar que eu não tenho. A mesma coisa é com você aí, mãe, A minha mãe é assim, eu falo assim, mãe, onde é que está tal coisa? Está lá, em tal lugar. Eu vou lá, não acho. Mãe, não achei. Aí ela fala, minha mãe é brava, se eu for aí encontrar, você vai ver. Pois é, e de fato, Nossa Senhora é aquela que vem na nossa vida, encontra o que precisa mudar e apresenta a Jesus. Por quê? Porque ela é mãe, ela tem um olhar atento, ela sabe o que falta na nossa vida para alcançarmos a bem-aventurança, porque ela sabe confiar também no seu Filho Jesus. E isso é fundamental para nós. Aqui, as talhas significam uma vida nova, que Jesus faz a partir do pedido da sua mãe, a Virgem Maria. Jesus transforma uma água que estava parada ali naquelas talhas. Para você entender melhor o que é talha, imagina aí um barril. Jesus pega uma água que estava parada no barril, transforma em vinho, que é sinônimo de alegria, porque a sua mãe percebeu que faltava algo na vida daquelas pessoas que estavam ali reunidas em Caná da Galileia. Assim como hoje, Nossa Senhora também sabe o que falta na sua vida e ela pode te ajudar a alcançar a transformação necessária no seu interior através do seu Filho Jesus. Basta você confiar. É aprender a confiar, meu irmão, minha irmã. Tem que confiar. Toda oração, ela é feita de esperança, Nós rezamos porque nós esperamos algo que ainda não conseguimos. Rezamos porque esperamos que Deus virá em nosso socorro. Rezamos porque nós esperamos que Deus vai curar o nosso coração, porque Deus vai tirar, talvez, alguma situação que está muito difícil na nossa vida. Enfim, de qualquer forma, nós rezamos porque esperamos. Nossa Senhora é chamada também da Mãe da Esperança, porque mais do que ninguém, ela sabe esperar que o melhor virá. Por quê? Porque ela confia. Isso é um fruto da oração. Na medida que eu vou rezando, na medida que eu vou tendo cada vez mais intimidade com Deus, a virtude da esperança começa também a brotar no meu interior. Na medida que eu vou conhecendo cada vez mais quem é este Deus que dá esperança para a minha vida, eu vou ficando cada vez menos desesperado, porque sei que Ele há de mudar a talha de água parada na minha vida em vinho de alegria. Isso é fruto de oração. E Nossa Senhora nos ensina perfeitamente como fazer. Talvez, meu querido irmão, minha querida irmã, você está aí há não sei quanto tempo rezando, pedindo a Deus alguma graça e nada acontece, porque você não está confiando, porque não está tendo a esperança de que Deus pode mudar. É importante também a gente se lembrar da palavra de Deus, que diz para nós que o tempo de Deus é diferente do nosso. A palavra do Senhor vai dizer para nós que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, e um dia como se fosse 1000 anos. Calma, não é que você só vai receber a sua graça daqui 1000 anos, não é isso. Mas é que nós precisamos entrar na dinâmica de Deus. E ninguém melhor para nos ensinar a dinâmica de Deus do que a Virgem Maria. A Virgem Maria é aquela que soube entrar na dinâmica de Deus, porque ela confiou no Senhor. Porque ela sabia que o que Deus tinha era muito superior ao que ela mesma podia fazer. Nossa Senhora, portanto, nos ensina um caminho seguro e eficaz
para chegarmos até o seu Filho Jesus. Como? Confiando. E talvez seja justamente porque ela sabe desse caminho seguro, que você tenha vindo aqui nessa noite hoje. Dedilha para mim, por favor. Talvez, justamente porque ela, como mãe, atenta como é, sabe das talhas da sua vida. Talvez, por esse olhar atento, ela sabe que talvez aí você está precisando de uma renovada, está precisando de um vinho novo, está precisando de uma alegria que só Deus pode te dar. Por isso que talvez ela intercedeu para que você viesse nessa noite, para que você pudesse também experimentar um pouquinho da alegria daquilo que está por vir. Mas há uma condição para você experimentar essa alegria que vem de Deus. A condição é saber imitar a sua mãe. E aqui eu não falo de mãe biológica, mas eu falo da mãe da igreja, da mãe do céu, a mãe de Deus e nossa. Saber esperar. Lembra lá na passagem de Lucas, capítulo 1, quando o anjo Gabriel vai até a Virgem Maria, vai até ela e diz que ela seria a mãe do Verbo, que ela seria a mãe do nosso Deus. O Evangelho deixa claro que enquanto o anjo conversava com ela ia guardando todas aquelas palavras, todas aquelas promessas no seu coração. Ela guardava no seu coração porque ela esperava no Senhor. Ela guardava no seu coração porque ela tinha confiança plena e total no seu Deus. E é isso que falta muitas vezes para nós. Saber confiar plenamente em Deus. Até porque isso é um fato. A nossa vida está passando, e na medida que a vida vai passando, os problemas vão aparecendo, mas também vão desaparecendo. E na medida que a vida vai passando, a gente vai enfrentando um problema, a gente vai adquirindo aí experiência, vai ficando talvez com um pouquinho mais de jogo de cintura. Mas o que a gente precisa também experimentar, enquanto a nossa vida passa, é ter uma fé firme em Deus, sabendo que Ele tem o melhor para nós, sabendo esperar no Senhor, sabendo, de fato, encostar a cabeça no colo dEle e dormir, porque Ele é a nossa segurança. Nossa Senhora compreendeu muito bem isso. A Virgem Maria entendeu muito bem, desde sempre, que em Deus se pode confiar, que em Deus se pode esperar. A doce Mãe de Deus, a Virgem Maria, é aquela que nos ensina, portanto, a buscar constantemente essa virtude. A virtude de quem espera, a virtude de quem sabe confiar, a virtude de quem se entrega por alguém que pode resolver qualquer situação. Deus tem a solução para os seus problemas. Deus pode, meu irmão, minha irmã, trazer ainda hoje vinho novo para a sua vida. Deus pode trazer alegria ao seu coração. Deus pode fazer com que todo o cenário seja transformado de uma vez por todas na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho ou onde quer que seja. Mas para que isso aconteça, um caminho certo é pedindo ajuda da Virgem Mãe de Deus. O evangelho que nós ouvimos aqui, o capítulo 2 de João, começa dizendo do casamento
que teve em Caná. Mas o Evangelho começa dizendo que a mãe de Jesus estava presente. E aí depois termina dizendo, né? E também Jesus. Isso significa que Nossa Senhora foi convidada para aquela festa. E veja que providencial foi, porque ela foi convidada para aquela festa, ela percebeu o que precisava ser mudado. Ela não permitiu que aquelas pessoas ficassem envergonhadas por ter faltado. Porque ela levou o que ela tinha de melhor, ela levou o presente que qualquer um precisa receber. Ela levou o seu filho Jesus consigo. Quando nós convidamos a Virgem Maria para a nossa vida, ela nunca vem sozinha, ela vem com Jesus, ela vem acompanhada com os anjos, ela vem acompanhada com uma legião do céu, para nos ajudar, porque ela é nossa mãe, porque ela tem um olhar atento e ela sabe do que nós precisamos. Fecha seus olhos um instante. Eu quero te convidar agora, nesse momento, a pedir a ajuda da Mãe de Deus, a convidar a Mãe de Deus para entrar na sua casa, para entrar no seu coração. Lembra que Nossa Senhora nos ensinou como rezar. Oração tem que ser objetiva, não tem que ter enrolação. Então agora seja objetivo. Diga, como está a sua vida? Qual transformação você precisa? Diga para Nossa Senhora, em qual área você precisa que ela interceda por você? Qual graça você precisa receber? Confia, entrega nas mãos da nossa mãe e deixe que ela vá até o seu filho Jesus. Não tenha medo de rezar. Não tenha receio. Não se preocupe agora com distrações. Se preocupe agora em conversar com a sua mãe. Estarmos juntos nesta mesa do Senhor e sentirmos Sua presença no calor do nosso irmão. Deus nos reúne aqui em um só Espírito, em um só coração. Toda a família vem, não falta ninguém nesta comunhão. Vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. Cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.